Fala galera, este é o Mente de Cristo e nós já estamos no terceiro episódio. A gente está muito feliz de criar esse conteúdo aqui, de gravar esses vídeos. Esperamos muito que você também esteja muito feliz de acompanhar o Mente de Cristo. E hoje a gente vai falar de uma série pra cima, uma série de comédia, uma série que eu dou risada sempre que assisto, que é Friends. Então neste terceiro episódio a gente vai falar sobre os 6 amigos e suas aventuras lá em Nova York. Eu quero dar as boas-vindas para os meus convidados que estão aqui. Primeiramente, Túlio. Seja muito bem-vindo, Reverendo Túlio, né? Já vou chamar de Reverendo porque já é isso aí, cara. Já estou profetizando. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, gente. Muito legal estar aqui, principalmente para falar dessa série que é tão agradável, né? E principalmente falar de tudo isso com uma perspectiva cristã, entendendo que todas as coisas bem usadas, elas servem para a glória de Deus. É isso aí. E nós temos a participação hoje aqui da primeira moça, a primeira menina aqui com a gente, Josi. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, obrigada a vocês. Fala, galera. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essa série que eu tanto gosto, que é Friends. E eu espero que a gente seja bastante edificado. E Vitão, mais uma vez com a gente aqui, seja muito bem-vindo. Oh, que alegria voltar aqui e falar dessa série tão boa mesmo, muito engraçada também, há tantos anos fazendo a gente rir, nunca fica velha, e vamos agora aproveitar para colocar ela aí nas lentes do Evangelho, que é a melhor coisa. Como eu disse, a gente vai falar sobre Friends, ok? Então a gente quer abordar de uma forma geral todas as 10 temporadas de Friends. Então fique atento aí, tá bom? Os spoilers que você pode receber. E nós teremos aqui, como você já sabe, os nossos quadros para conduzir as nossas conversas. Eu quero perguntar para a Josi, qual que é a sua experiência com esta série? Quantas vezes você assistiu? Conta pra gente um pouco aí. Eu tô assistindo Friends pela 9ª vez. Aí sim. Eu comecei a assistir, eu assisti a série inteira, e aí eu parei, e depois eu voltei a assistir de novo. Aí teve um tempo que eu comecei a assistir episódios aleatórios, eu não assisti a série toda, e agora eu voltei a assistir, tô na 4ª temporada, pela 9ª vez. Josi, eu sei, você não vai gostar, mas eu preciso te expor, porque eu conheço você. E você assiste, como é que é? Você assiste dublado, é isso mesmo? Sim. Meu Deus, não é possível. Dublado. Ela assiste Amigos e não Friends. Amigos. Ai. Não, mas tá bom, você tem... eu me compadeço porque eu fiquei sabendo que lá nos últimos episódios da 10ª temporada, o que acontece? Os dubladores mudam. Meu Deus do céu, você e tá a lá... voz muda, parece que muda até o personagem. É lógico, meu. Caramba, mas tá bom, Josi. Eu tenho a esperança de que você assistirá as 10 temporadas inteira em inglês. Tenho essa esperança, viu? Vamos lá, então. E você, Vitão, qual que é a sua experiência aí com Friends? Nossa, Cleitão, vai longe essa experiência. Foi, acho que mais ou menos em 2005, meus pais começaram a alugar. Quando tinha acabado, e aí, né? Eles tinham acabado de gravar, né? Já foi, acabou em 2004, Isso. né? Tinha acabado de acabar. E aí a gente começava a vir na locadora ainda, alugava aqueles DVDs. Aí a gente viu que tava ficando muito caro essa brincadeira, a gente comprou o box do DVD, assistiu aí, nossa, não sei quantas vezes, só que a minha esposa não conhecia Friends. Aí depois que a gente casou, ela quis assistir e aí, nossa, aí só 1 ano e meio que a gente tá casado, a gente assistiu pelo menos 2 vezes cada episódio. Que legal, cara. Então, já assisti aí pelo menos umas 5 vezes cada episódio. E tá certeza. Assistindo hoje também, né? Agora eu acabei de acabar o How I Met Your Mother, que é o concorrente. Porque minha irmã não escute isso, minha irmã tem raiva de How I Met Your Mother. Depois a gente vai saber, então, algumas coisas sobre isso, hein, Vitão? Bom demais, hein? É, pesado. Mas o Friends a gente acabou de assistir faz 1 mês também. É por isso que a gente precisava dar uma pausa, que a gente já estava sabendo todas as falas antes do personagem falar. É igual o Chaves, né? Já sabe o que vai falar, igual e mesmo assim dá risada. Desse jeito. E você, Tulhão? Como é que é? Quantas vezes você assistiu? Qual que é a sua experiência com Friends? Eu fico até constrangido, né? Eu sou um novato aqui em relação
aos meus companheiros aí. Se bem que eu tenho a meu favor que a única vez que eu assisti completo, eu estou assistindo pela segunda vez, eu assisti em inglês. Isso já então eu acho que já vale alguma coisa. Mas eu quero justificar o porquê que eu assisti só uma vez. Porque eu venho da roça, né? Então eu vim ter TV Smart com Netflix há 4 anos atrás, e a primeira série que eu assisti nessa TV foi Friends, e agora a gente tem reassistido aí. É a série que a gente coloca nos pequenos intervalos que a gente tem, que eu tenho um filho recém-nascido, né? Uhum. Então a gente tem assistido Friends pela segunda vez. Que massa. Gente, muito bom. A gente vai começar a nossa conversa agora. E o nosso primeiro quadro se chama É de Deus ou é do Diabo? O intuito deste quadro é avaliarmos frases dos personagens para vermos se elas são verdadeiras ou falsas à luz da Bíblia. A primeira frase que nós temos aqui é do Ross. Ele diz o seguinte: vocês não têm ideia de como é difícil fazer um casamento dar certo. É preciso ceder. Você sempre gosta disso? Não. Você faz? Sim. Porque nem tudo na vida é dar risada, ficar feliz, fazer festa e beber café no Central Park o tempo todo. É a vida real, ok? É o que os adultos fazem. Ross, ele estava justificando para os seus amigos ali o motivo dele mudar de apartamento e não ter mais tanta intimidade com Rachel, porque ele queria fazer o casamento dele com Emily dar certo, e ele disse isso para os seus amigos. Vitão, até que ponto, então, é certo a gente entender como um sinal de maturidade ceder nesse nível de amizade e tal, com pessoas que sempre acompanharam você durante toda a sua vida? Ó, a pergunta começa difícil já, né? Mas é interessante isso, porque de um certo modo, sim, o Ross estava certo e ele foi muito maduro nessa colocação dele de entender que realmente o casamento é uma bênção, o casamento é bom demais, mas exige alguns sacrifícios, algumas coisas não vão ser iguais elas eram antes, algumas coisas realmente vão mudar e você vai ter que abrir mão, sim. Não tem como uma pessoa ter uma expectativa realista de um casamento sem considerar isso. Mas até quando é um sinal de maturidade ceder num relacionamento é uma pergunta mais difícil, porque é lógico que tem que ceder, mas também você não pode deixar a outra pessoa anular quem você é, né? Você não pode também entrar num relacionamento que seja abusivo, que seja até contrário à palavra, né? Que a pessoa exerce um domínio sobre você, que em certo grau foi o que aconteceu ali com a Emily e com o Ross, né? Ela começou com os pedidos que seriam mais ou menos razoáveis e ela foi avançando até ficar num nível que não é razoável. Então, eu diria que sim, é importante ceder no relacionamento, mas também você não pode anular quem você é, principalmente nas coisas que são de acordo com a palavra, né? Você não pode abrir mão de valores do evangelho, valores da palavra, para fazer um relacionamento dar certo. Eu acho interessante nessa frase, ela expressa uma tônica bem presente em toda a série, né? Que é essa questão dos personagens tendo de assumir cada vez mais responsabilidades, tendo de amadurecer bastante durante toda a série. Eu acho que isso acompanha desde o começo até o final da série, e o final da série expressa isso de forma muito visível, né? Essa maturidade, esse momento da vida em que a gente, de fato, tem que mudar as coisas, não dá para ser mais como era antes. Eu vejo, enquanto eu pensava aqui sobre essa frase, eu me lembrei de 2 textos, né? De 2 passagens que Paulo, inspirado por Deus, ele fala aos coríntios, né? A igreja em Corinto, que eles precisavam amadurecer, eles ainda estavam débeis na fé, mas eles precisavam amadurecer. E a segunda é que ele fala, né, que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele agia como menino. Tá certo que o contexto ali é diferente, mas essa é uma tônica que a Escritura apresenta para a gente, que o Evangelho requer da gente de amadurecer. E eu acho interessante pegar esse aspecto positivo. Eu quero focar no aspecto positivo aqui do que ele está falando, que ele precisava amadurecer, que ele precisava assumir compromissos maiores e que ele tinha que fazer sacrifícios. Eu acho que nesse aspecto
eu acho que tá muito correto. A gente sabe que tem um contexto um pouco complicado, como o Vitor disse, mas eu acho que está bastante correta essa compreensão dele, sim. Vamos para a nossa próxima frase. Eu quero começar com a Josi. A frase é da Rachel e ela disse o seguinte: eu pensei em você como uma pessoa que nunca ia me machucar. Essa frase ela disse quando ela descobriu que o Ross tinha dormido com outra moça, então ela ficou muito decepcionada e disse isso para ele. Mas Josi, eu queria te perguntar, o amor verdadeiro é aquele que realmente nunca comete erros, nunca falha com a outra pessoa? Não. Na verdade, é impossível a gente nunca cometer um erro com outra pessoa, né? Independente de quem seja essa pessoa. A Rachel depositou sobre o Ross uma expectativa que ele jamais seria capaz de cumprir. Porque ela falou para ele que ele seria uma pessoa que jamais iria, que ela pensa nele, né? Como uma pessoa que ela jamais iria decepcioná-lo. E é impossível isso, porque o Ross, ele é falho, ele falhou com ela, e ele é falho, ele erra, e o relacionamento é assim também. Nós também somos assim no relacionamento, nós erramos com a outra pessoa. Isso não quer dizer que nós não amamos essa pessoa, isso quer dizer que nós somos seres humanos, passíveis de erros. Então, não, amar uma outra pessoa não é você nunca errar com ela. Isso é impossível você não errar com uma outra pessoa, independente de você ter um relacionamento com ela ou não. E Túlio, então quais seriam as expectativas saudáveis para a gente ter em relação ao cônjuge e em relação a todas as outras pessoas com as quais nós temos relacionamentos? Todos os nossos relacionamentos, eles exigem compromissos, né? Mesmo um relacionamento de amizade, ele é um relacionamento que está implícito ali um compromisso de cuidado, de companheirismo, enfim, e muito mais os relacionamentos conjugais, né? Então, certas expectativas, elas são saudáveis. É lógico que um esposo e uma esposa, quando eles se casam, eles esperam, pelo menos, se os dois forem pessoas saudáveis, principalmente cristãs, eles esperam fidelidade, eles esperam comprometimento, zelo um com o outro, cuidado, enfim. O problema é quando a gente espera algo que a pessoa não pode cumprir. E nesse caso, apesar do Ross ter traído a Rachel, ela revela que para ela era um relacionamento de segurança. Ela esperava dele nunca errar, nunca machucá-la. E essa é uma expectativa errada, porque nós somos pecadores. A Bíblia nos fala que nós pecamos todos os dias, e se nós dissermos para nós mesmos que nós não pecamos, a gente está fazendo Deus de mentiroso. Então, a gente tem que ter a expectativa correta de que as pessoas elas devem ter compromisso, sim, mas olha, as pessoas vão nos machucar, as pessoas vão falhar com a gente. A única pessoa, o único ser que nunca nos decepciona, se nós tivermos a expectativa correta acerca dele, é o nosso Senhor. Eu acho que ela está errada em esperar, e as pessoas estão erradas quando elas têm essa expectativa de nunca se machucar em relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos têm certo grau de frustração, certo grau de falhas, isso é um tanto quanto natural. E vamos para a nossa próxima frase, é do Chandler, e ele diz o seguinte: eu sou um caso perdido, e estranho, e desesperado por amor. Lógico que ali no contexto é muito engraçado ouvir isso do Chandler. Ele fala isso após pressionar a Janice por querer mais intimidade, por querer ter um relacionamento sério ali com ela. Então ele diz essa frase: Vitão, quanto é saudável a gente ansiar por ser tão amado desta forma? Eu acho que é natural do ser humano ele ansiar pelo amor, ele ansiar por ser amado, mas conforme a gente discutiu na frase anterior, o importante é a gente ter uma expectativa correta do amor que a gente pode receber de cada pessoa. Então, a gente tem que ter uma expectativa de que o relacionamento que nós tivemos com pessoas, com seres humanos, ele vai sim, de certo modo, satisfazer nossa necessidade por amor, mas o único relacionamento que realmente vai satisfazer a nossa necessidade por amor, e o que a gente tem que mais, na verdade, né, ansiar do que todos, é o nosso relacionamento com Deus, porque apenas o amor dele é o que satisfaz verdadeiramente, é o que preenche mesmo aquele buraco que tem no nosso coração. Então
É a gente ansiar pelo amor das pessoas, sim, porque isso é bíblico, isso é correto. A gente não foi criado para viver numa bolha, né? Viver isolado dos outros, mas a gente não esperar que o amor dos outros nos satisfaça, mas apenas o amor de Deus pode satisfazer. Agora, Josi, tem gente que vai pro lado oposto e fala: eu não vou ficar correndo atrás dessa pessoa, eu não vou ficar aí me humilhando. Agora, isso também não é tão bom, né? Porque, beleza, a gente tem que ansiar por um amor correto e bíblico, mas a gente também não pode largar a mão, certo? Não, certo. Nesse caso, inclusive do Chandler, ele estava correndo por um amor da Janice, que é alguém que ele não ama verdadeiramente. Então, é um tipo de carência. Ele estava num momento tão carente da vida dele que ele estava aceitando o amor de qualquer pessoa. Assim, né? Ele estava disposto a Da própria Janice, né? Qualquer pessoa. Da própria Janice, inclusive, né? Que é alguém que ele, na verdade, não é que ele só não ama, alguém que ele não gosta de verdade. É verdade. Né? Então, essa questão que você perguntou é em relação ao orgulho, né? A gente não pode ter o orgulho também de largar a mão e falar: se você não quer nada comigo, ou ninguém quer nada comigo, então eu vou viver sozinho, eu vou viver minha vida, eu não vou correr atrás de ninguém. Porque a questão não é correr atrás de ninguém, na verdade, né? Muitas vezes nós somos mesmo, de fato, muito orgulhosos de falar assim: se a pessoa não me quer, então tchau. Não é assim que a vida funciona, né? A gente, como o Vitor bem pontuou, nós somos seres que nós não vivemos sozinhos, nós precisamos de outras pessoas. Não só no relacionamento afetivo, no relacionamento amoroso, né? Mas com outras pessoas também, em relação a amizades e tudo mais. Eu acho que cabe a nós, em relação a uma amizade, por exemplo, conversar sim com a outra pessoa. Se esforçar por uma amizade boa, né? Justamente, para ter um bom relacionamento com essa outra pessoa. E não abrir mão e falar: eu sou autossuficiente, eu vou viver sozinha, porque isso não passa de orgulho. Então, Túlio, o problema é realmente ou você amar demais ou você amar de menos, né? Eu acho que a gente tem essa estrutura, né? Nós fomos criados com essa necessidade de um amor infinito. Isso foi Deus que colocou em nós, só que a gente deve direcionar essa necessidade para Deus sempre. A gente precisa ser amado em um grau absurdo. E é por isso que o mundo está tão desesperado, porque eles estão buscando esse amor em lugares que eles não vão achar. E eu acho interessante, né, que a gente tem vivido um momento diferente na história, em que as pessoas estão sendo canceladas na internet, né? E muitas estão tão desesperadas para não perder os likes e os seguidores, que elas desdizem aquilo que elas disseram antes. Então não sobra espaço para convicção nenhuma. A pessoa se anula para ela não perder esse carinho, mesmo que seja online, né? Então a gente precisa de um amor infinito, só que só Deus pode suprir essa necessidade. A nossa próxima frase é da Mônica, né? Esposa do Chandler. E no início da série, lá na primeira temporada, ela disse o seguinte: bem-vinda ao mundo real. É uma droga, você vai adorar. Ela disse isso para Rachel, quando Rachel estava deixando de querer ser aquela menina mimada, quebrando lá os cartões de crédito de seu pai e querendo a independência. Só que ela viu que tinha algumas dificuldades, né? Só que, Vitão, o mundo é realmente essa coisa ruim que a gente aprende a amar? O mundo, ele jaz no maligno, sim. De certo modo, o mundo nosso é um mundo caído, é um mundo manchado pelo pecado, é um mundo que experimenta vários sinais da queda, né? Mas, por outro lado, também, ele é um mundo que é criado por Deus, é um mundo que é uma bênção e que Deus nos deu o prazer de desfrutar da criação. Então, é meio sim e meio não, né? O mundo, sim, é por um certo lado um lugar caído, mas por outro é uma bênção a gente poder viver aqui e tudo aquilo que o Senhor nos dá o prazer de viver. Então, nesse sentido, Túlio, a gente por vezes é mal agradecido, é ou não é? Sim, a gente às vezes tem uma visão muito pessimista da vida e das coisas, né? A gente faz mais ou menos como o povo no deserto e fica murmurando, sendo que a gente tem mais motivos de agradecer. Só que eu quero levar essa frase para um outro lado, certo, interpretando não como ela está falando só que a vida é ruim,
vou interpretar esse droga aqui com boa vontade, interpretando assim, olha, a vida é muito difícil, mas Sim. você vai adorar. Eu quero entender dessa forma, porque eu acho importante no nosso processo de amadurecimento, cristão inclusive, a gente entender que a vida é difícil, que as coisas são difíceis. Nem por isso a vida é ruim, nem por isso a gente tem que fugir da realidade, fugir das coisas. A vida, e principalmente a vida adulta, ela é difícil. Ela tem uma série de sacrifícios, mas dentro desses sacrifícios a gente é recompensado, a gente é abençoado. Por exemplo, o trabalho. O trabalho ele não é algo sempre agradável, mas é bom a gente colher o fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso estudo. Se a gente enxergar essa frase como, olha, a vida é muito difícil, mas é uma vida que vale a pena ser vivida. Você vai gostar de viver uma vida real, né? Porque ela estava falando com a Rachel, que vivia numa bolha ali, sem sacrifício, sem dificuldade, por causa dos pais dela. E eu me recordo aqui da frase do próprio Cristo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, a gente vai ter dificuldades na vida, a gente vai ter momentos difíceis, mas ainda assim eu acho que se nós olharmos para a vida como uma obra completa, eu acho que a gente pode falar assim, que a gente ama essa vida, que a gente é grato a Deus por tudo que a gente tem. A gente já falou do Chandler, da Mônica, e os dois, como a gente sabe, eles se casam, ok? Se você não tinha assistido até o final, infelizmente agora você sabe que eles vão se casar, ok? Mas a gente avisou sobre os spoilers. Spoiler de uma série que terminou há 10 anos, 15 anos, é dose, né? É dose. E aí, o Joey, quando estava ministrando o casamento de Chandler e Mônica, ele disse o seguinte: estamos aqui reunidos nesta festiva ocasião para celebrar o amor especial que Mônica e Chandler compartilham. É um amor baseado em dar e receber, assim como em ter e compartilhar. E o amor que eles dão e têm é compartilhado e recebido. E através deste ter e dar e compartilhar e receber, nós também podemos compartilhar e amar e ter e receber. Esta frase, Josi, então ela tem muita repetição, lógico e tudo mais, é uma frase cômica. No entanto, ela representa de alguma forma o amor bíblico, certo? Certo. Eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito desse momento da série, que é o casamento do Chandler e da Mônica. E o Joey, ele é muito engraçado falando isso. É uma frase bastante complexa, assim, se a gente for parar para pensar, bastante repetitiva, mas é uma frase bíblica, assim, porque ele fala de dar e receber, e o amor é justamente isso. O amor, ele é generoso, né? O amor, a gente se doa para outra pessoa, e a outra pessoa também se doa pra gente, e a gente pode compartilhar o nosso amor com diversas pessoas, né? Então, é uma frase bíblica, sim, porque ele fala de um amor generoso, e o amor, de fato, ele é generoso, né? E Túlio, eu quero repassar a pergunta para você, porque depois que o Joey fala tudo isso, ele fala que as próprias pessoas podem receber desse amor, né? Podem experimentar de alguma forma. Você vê dessa forma também? Por exemplo, o testemunho que o seu casamento, que o seu relacionamento dá para as pessoas que estão ao lado é muito importante também. Com certeza. É até interessante que esse episódio eu assisti essa semana. E eles estavam meio em dúvida, né? Porque o Joey tinha pedido para fazer a cerimônia, eles estavam meio em dúvida. E aí até acontece um problema no meio do caminho, o Chandler fica chateado. E aí ele vai conversar com o Joey, ou melhor, o Joey vai conversar com ele, e ele fala uma frase assim espetacular. Ele fala algo como: quando a gente olha para vocês, a gente sente esse amor e a gente percebe que isso é certo, que vocês encaixam um com o outro. Aí o Chandler decide, né, que o Joey vai fazer a cerimônia. Eu acho que tem muito a ver com isso que você perguntou aí. Quando a gente vê um relacionamento à luz das escrituras, maduro, em que o marido está cumprindo o seu papel para com a esposa, para com os filhos, a esposa está cumprindo o seu papel para com o seu esposo, os filhos são ensinados, eu acho que isso é algo de fato que a gente recebe como graça de Deus para nosso incentivo, para nosso fortalecimento cristão, não só os relacionamentos, mas a gente ver um cristão maduro, um cristão sério, isso nos abençoa. A gente tem tantos exemplos negativos que vão minando
a nossa perspectiva das coisas. E o casamento, por exemplo, a gente, infelizmente, tem muito mais exemplo negativo do que positivo. A gente vê tantos divórcios que quando a gente vê algo que dá certo, e aqui eu quero fugir um pouquinho desse modelo da série, que apesar de achar que tem muita coisa boa, ainda tem muito a desejar. Sim. Quando a gente vê um relacionamento bíblico, um relacionamento de exemplo cristão, de fato a gente recebe uma graça de Deus através da vida dessas pessoas. Muito bem, o Joe ele realmente proporciona bons momentos pra gente. E teve um momento que ele estava passando ali com sua agente, que ele tentava fazer contato com ela e não conseguia, porque ele não sabia que ela tinha morrido. E Phoebe, para poupar Joey desta tristeza, ela estava se passando pela sua agente. E tem uma hora lá que ele quer ligar para sua agente e aí a Phoebe fala, espere um minuto. E aí ele pergunta por quê? E ela responde o seguinte: uma promessa entre amigos não precisa ser justificada. Túlio, quero começar com você agora. É certo a gente enganar um amigo, né, e colocando ali a confiança que ele tem em nós em jogo para tentar poupá-lo de algum momento triste que ele possa ter? Não, de forma alguma. Na verdade, essa frase ela mostra como que a gente consegue perverter até coisas boas, né? Porque ali a Phoebe tá fazendo um monte de coisa boa da forma errada, ou com intenções boas, mas está fazendo da forma errada, né? Primeiro que ela quer preservar o Joey do sofrimento, e isso é impossível. Se a gente tentar viver relacionamentos preservando os outros do sofrimento, a gente vai causar mais sofrimento. E outro aspecto interessante aqui, que eu acho que vale a pena ser ressaltado, é que ela faz um uso ali da fidelidade do Joey, fala assim, olha, se você é meu amigo de verdade, eu não preciso te explicar nada. E isso também é pernicioso, isso é ruim. A fidelidade entre amigos, fidelidade nos relacionamentos, ela é muito boa, mas isso é pervertido quando ela é uma fidelidade a qualquer preço. Então, eu acho que a gente enxerga, pelo menos eu enxergo mais coisas negativas aqui do que positivas. Eu acho que ela estava errada ao fazer isso aqui dessa forma. O Vitor, então não tem essa de a gente confiar cegamente numa promessa de um amigo. Não, a gente tem que ter confiança nos nossos amigos, claro, isso é uma bênção e faz parte do amor de amigo a gente confiar no nosso amigo, mas uma confiança cega não é uma coisa inteligente a não ser que seja em Deus. A gente tem que confiar, é claro, mas a gente tem que confiar sabendo que é uma pessoa falha como nós e que por vezes pode errar bastante, né? E no caso aí a Phoebe tenta proteger, né, o Joey do sofrimento, porque eles já estavam no final da série, o Chandler e a Mônica iam se mudar, a Rachel estava para ir para a França e tudo, mas ela tentou proteger, né, o Joey, mas na verdade ela acabou causando, na verdade, mais dor, porque aí ele acabou descobrindo de outra forma e foi muito mais traumático para ele. Lógico, tudo no tom de comédia da série, né? Mas acabou dando muito pior. Então isso ensina pra gente também que, como o Túlio falou, a gente tentar proteger os nossos amigos do sofrimento, na maioria das vezes vai causar mais sofrimento para eles. Então, tomar muito cuidado com a confiança e com o amor que nossos amigos colocam na gente. É isso aí, a gente viu 6 frases dos 6 personagens principais da série. Se você acha que faltou alguma frase, deixe aí nos comentários pra gente saber a sua opinião.